Oi, gente, boa noite. Vamos começar agora com a nossa sexta aula do curso de antimicrobianos. Vai ser ministrada pelo Dr. André Luiz Franco Cotia, formado pela Universidade de Volta Redonda, com residência em infectologia pelo Instituto Emílio Ribas e mestrado em infecções relacionadas à assistência à saúde pela Universidade de São Paulo. Antes de começarmos a aula, a gente tem alguns recadinhos. Como sempre, o form de presença vai estar disponível na descrição do vídeo. Vai ficar disponível por 24 horas para ser preenchido. Além disso, tem o form de dúvidas, é só preencher. Na próxima aula, o professor vai tirar as dúvidas que forem mandadas. E quanto aos sorteios, como mencionado na aula anterior, essa semana vai ser do MedClass, vão ser sorteados 10 vouchers. É só comentar certinho no post que a gente vai realizar o sorteio na sexta-feira à noite. Então, sem mais delongas, professor, seja bem-vindo. Eu vou deixar o senhor compartilhar aqui. Olá, boa noite. Vamos começar a aula. Deixa eu só compartilhar a tela. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim, professor. Beleza. Agora foi. Então, hoje o tema da aula é infecções osteoarticulares. Eu vou falar de artrites sépticas e osteomielite, tá bom? Então, eu emendei dessa vez os assuntos no mesmo slide. Não vai precisar trocar slide no meio da aula. Bom, o primeiro tema vai ser artrite séptica ou artrite infecciosa, e depois osteomielite, tá? Das artrites eu vou falar de etiologia, diagnóstico, tratamento, um pouco sobre artrite gonocócica e resistência do gonococo. E osteomielite vão ser definições, classificações, Oi, Gabriel? Fui eu não, professor. Ué, acho que deu um eco aqui, desculpa. Classificações, alterações histológicas, biofilme, falar das causas, etiologia, diagnóstico e sobre os tratamentos, tá? Bom, primeiro, artrites infecciosas. Tem vários termos para artrite infecciosa, né? Mas basicamente é um processo inflamatório que envolve uma articulação, né? E infectada por um micro-organismo, tá? Que pode ou não ser detectado. A gente vai falar sobre sensibilidade de cultura mais para frente. Então, tem vários termos que definem artrite infecciosa, né? Artrite séptica, piogênica, supurativa, purulenta, pioartrose. No final, é tudo a mesma coisa. Em relação aos agentes mais comuns de artrite, né, disparado, o principal é o Staphylococcus aureus, tá? E em segundo lugar vem o gonococo, a Neisseria gonorreia, que está associado com uretrites, infecções com ISTs, que causam também artrites, tá? E depois outros agentes, streptococcus, né, o H-lacti, o piógenes e gram-negativos entéricos, já mais relacionados a procedimentos, enfim, infecções relacionados à assistência à saúde. Uma criança até 6 meses, principalmente estafilococcus e gram-negativos entéricos, relacionada à microbiota vaginal da mãe. E a partir de 6 meses, estafilococcus, há 2 anos, né, estafilococcus e Haemophilus influenza. Então, para artrite infecciosa, tem várias causas, né? Pode ser uma artrite de causa hematogênica, então você tem uma infecção de pele, uma infecção em outro sítio, e por via hematogênica, por bacteremia, principalmente o Staphylococcus aureus, ele pode se instalar, se aderir, cair no líquido sinovial e causar a artrite. Após trauma, tá, por direto, disseminação por contiguidade, então se você tem uma úlcera crônica, uma lesão próxima ou uma lesão profunda próxima a uma área de articulação, quadril, joelho, enfim, você pode ter uma artrite. E após intervenções ortopédicas, né? Após artroplastias, após drenagem, enfim, após algum processo cirúrgico, você pode ter a inoculação direta do agente nesse líquido sinovial. Então, quando a gente vai olhar as manifestações clínicas, a grande maioria é monoarticular, tá? Então, 80% das artrites infecciosas é uma única articulação acometida e que vão ter os sinais clínicos de artrite para a gente suspeitar desse quadro infeccioso. São calor, rubor, um edema articular e com a mobilidade limitada, tá? Então, o paciente não consegue movimentar bem a articulação, tem dor e o travamento dessa articulação. A febre nem sempre está presente,
Então, a gente vai suspeitar mais nos sintomas acima diretamente, examinando diretamente a articulação. Existem algumas dificuldades diagnósticas no neonato, no idoso, que às vezes tem pouca clínica, e quando o paciente tem já uma doença de base que acomete articulações e estão associadas a processos inflamatórios autoimunes. Então, é um diagnóstico diferencial, que pode ser uma reação, uma ativação da doença autoimune, como artrite reumatoide e gota, e não necessariamente tem uma infecção. Então, às vezes, o diagnóstico é um pouco mais complicado e precisam ser feitos alguns exames para diferenciar se é infecção ou inflamação. E pode evoluir para microabscessos, destruição da cartilagem, erosão, tá? E perda da funcionalidade dessa articulação. Além, claro, de sepse, choque séptico, enfim, que toda infecção pode causar. O diagnóstico, a gente considera alguns critérios, né? Então, pelo menos um desses 4 pontos que estão nesse slide. Isolamento de um organismo na articulação afetada através de punção direta da articulação e envio do material para a cultura aeróbia. O isolamento de uma outra fonte, né, concomitante, e tem a presença de articulação com clínica, né, alterada, com edema, rubor, calor, e geralmente, né, uma hemocultura positiva com algum agente, Staphylococcus aureus, e tem articulação afetada. Características clínicas da artrite, né? Então você tem as alterações clínicas e tem na punção um fluido articular turvo, né? E às vezes a cultura é negativa, o paciente está em uso de antibiótico terapia e você não vai isolar a gente na cultura, mas mesmo assim você pode fazer o diagnóstico. E evidência histológica ou radiológica consistente com artrite séptica, né? Então você tem edema, você tem erosão óssea e você pode suspeitar de artrite também. Tá? E na evidência histológica, biópsia e análise do líquido sinovial, eu vou mostrar o que a gente analisa nesse líquido. Tá? Então, para diagnóstico, a gente sempre faz hemocultura antes, apesar da sensibilidade ser baixa, antes de iniciar a antibiótico terapia. E no líquido sinovial, a gente tem essas alterações, né? Mais de 50 mil células por ml, em geral um padrão polimorfonuclear, tá? De leucócitos. A gente faz a coloração de Gram, tá? Então é um exame direto, você tira o líquido sinovial, coloca na lâmina, direto no microscópio, faz a coloração de Gram e você visualiza no microscópio se tem bactéria Gram negativa, Gram positiva, para diagnosticar. E depois você tenta identificar qual é esse agente nos aparelhos mais sensíveis, né? Bactec, MALDI-TOF, para fazer identificação bacteriana. Uma glicose baixa e um lactato alto também sugerem infecção. Então, em relação à artrite gonocócica, tá, é a principal complicação musculoesquelética da gonorreia. Como eu falei, é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, que pode evoluir para artrite, para essa complicação musculoesquelética. Então, a doença gonocócica, né, ela pode ter poliartrite, tenossinovite e dermatite associada, tá? Um rash, enfim. E a artrite gonocócica já tem um padrão um pouquinho mais diferente daquelas artrites sépticas que eu falei, causadas principalmente pelo Staphylococcus aureus ou outras bactérias. Na artrite gonocócica já pode ser mais comum esse padrão de poliarticular, acometimento poliarticular migratório. Tá? Então, aí, 50% dos casos podem ter alteração em mais de uma articulação. Então, você vai ter artralgias, artrites agudas e pode ter monoartrite também. Tá? Aí pode acometer punho, mas o principal é o joelho. Bom, aqui características para a gente suspeitar, de diferenciar, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir isolar o agente, então a gente faz uma suspeita. Será que essa artrite é gonocócica? Será que não é? Qual vai ser meu tratamento? Como eu vou direcionar meu tratamento? Então, primeiro a gente pode analisar o perfil do paciente. Né? Na gonocócica, como é uma IST, são adultos jovens, sexualmente ativos, é mais comum nas mulheres. Tá? E a não gonocócica, recém-nascidos, adultos com doenças crônicas, enfim, fala um pouco mais a favor de não gonocócica. A apresentação clínica, como eu falei, na gonocócica é mais comum poliartrite migratória, dermatite, tenossinovite. E na não gonocócica, envolvimento monoarticular.
A cultura positiva é menos comum a gente conseguir isolar o gonococo na punção do líquido sinovial. O gonococo, a Neisseria gonorreia, precisa de um meio de cultura especial que chama Thiomartan, e nem sempre os laboratórios possuem esse meio de cultura. Enfim, se você colocar numa placa lá no meio de cultura agar-sangue, agar-chocolate, não vai crescer, tá? E diferente das outras bactérias que vão crescer, né, estafilocóccicas, então a cultura geralmente é próxima de 90% a cultura do líquido sinovial. O prognóstico bom, tá, na gonocócica, se a antibiótico terapia adequada, e na não gonocócica, aqui fala usualmente prognóstico ruim, né, mas é porque são casos um pouco mais graves, que podem ter mais sequelas, principalmente artrite causada por Staphylo aureus, que é um agente um pouco mais patogênico, virulento, tá? Bom, tratamento de artrite. Primeiro, reconhecimento imediato, tá? E a terapia adequada para limitar a sequela, a morbidade e mortalidade. Então, vai sempre tratar artrite bacteriana se você tiver uma suspeita clínica alta. Então, você não vai precisar de uma cultura positiva para você tratar um paciente com febre, com dor, com rubor, com calor naquela articulação, com edema, com mobilidade reduzida. Você não vai ficar esperando uma cultura para tratar. Tem claramente uma clínica de infecção, tá? E internação para avaliação imediata, né? Se precisar, cuidados de suporte, drenagem de pus e articulação é essencial, e tratamento com antibiótico intravenoso, tá? Bom, aqui a gente coloca algumas possibilidades de tratamento um pouco direcionadas principalmente para o GRAM. Então, se você coleta o líquido sinovial e envia para o GRAM, você já consegue dar uma direcionada no seu tratamento. Se você visualiza bactérias gram-positivas na lâmina, você vai dar a vancomicina até sair o isolamento da bactéria e o antibiograma, tá? Principalmente suspeitando de MRSA, tá? Se você visualiza cocos gram-negativos, você vai suspeitar de Neisseria, tá? De gonococo, e vai tratar com ceftriaxona e azitromicina. A azitromicina é um tratamento mais para clamídia e que o paciente provavelmente tem uma infecção sexualmente transmissível, a gente acaba associando. E bacilos gram-negativos, a gente vai suspeitar, geralmente são infecções relacionadas a procedimentos, a infecções relacionadas à assistência à saúde. Então as opções são variadas e vão depender do perfil anterior do paciente. Se é um paciente colonizado por bactéria multi-R, se é um paciente que já tem múltiplas infecções no último ano, já fez uso de antibiótico prévio, tá? Então você pode direcionar um pouco esse tratamento empírico de acordo com o perfil do paciente. Em geral, de comunidade, ceftriaxona ou cefepime, tá? E já pensando no perfil hospitalar, tazocin para cima, digamos assim, meropenem, os carbapenêmicos em geral. Bom, se o paciente não tem nem o gram positivo, ele tem um resultado negativo, e é um paciente de alto risco para infecções sexualmente transmissíveis, você vai fazer ceftriaxona e azitromicina. Se tem um paciente com baixo risco, você vai tratar empírico com vanco e ceftriaxona, tá? Bom, em relação à resistência da Neisseria gonorreia, do gonococo, a gente vê que nos últimos anos a resistência ao ciprofloxacino aumentou bastante, né? Antigamente era um tratamento de escolha ciprofloxacino, hoje já não é utilizado, já saíram estudos recentes, né, inquéritos epidemiológicos de Rio, São Paulo e Minas, que avaliaram, né, essa resistência de 56% do gonococo a ciprofloxacino na comunidade. Então, o que a gente usa hoje é ceftriaxona, porque tem uma resistência de 0,4%. Esse estudo de 2016. Tem estudos de 2018 também que confirmam, não mudou muito esse padrão. A gente vê lá na Ásia, né, uma resistência já bem maior a ceftriaxona, o que faz a gente ficar preocupado, porque a gente vê que isso pode acontecer no Brasil daqui a alguns anos. E aí, daqui a alguns anos, a gente pode utilizar carbapenêmicos, por exemplo, ou tazocin, para tratamento empírico, né? Principalmente carbapenêmicos, que é o que acontece em alguns países asiáticos, onde a resistência já é 12%, 13%, como no Japão. Então, assim, a artrite infecciosa, não vamos estender muito, a aula vai ser principalmente de osteomielites, mas para vocês
teria um resumo de artrite infecciosa, principais agentes Staphylococcus aureus e gonococo em pacientes com fator de risco para infecção sexualmente transmissível. 80% no geral é monoarticular. É necessário fundamental drenagem do líquido sinovial. O gonococo, ele é isolado em cultura em menos de 50% dos casos. Tratamento imediato é drenagem, tá? E antibiótico terapia intravenosa. Tomar cuidado com resistência ao gonococo, não utilizar quinolona empírica e se atentar para os diagnósticos diferenciais em casos autoimunes, em casos inflamatórios, para não sair dando antibiótico para todo mundo sem necessidade, tá bom? Era isso que eu tinha para falar de artrites, e agora eu vou passar para o próximo tema, que é osteomielites. Bom, osteomielite nada mais é do que uma infecção, um processo inflamatório causado por um micro-organismo no osso, né, que acarreta destruição óssea e tem várias causas e mecanismos para isso acontecer. Aqui a gente vê uma alteração significativa, tá, óssea, com destruição da medula. E tem algumas classificações que a gente utiliza na osteomielite, tá? Então, você tem osteomielite, é infecção no osso. E a gente classifica ela em aguda ou crônica. E isso não é meramente classificação. Isso altera muito no prognóstico e no tratamento das osteomielites, você definir se esse quadro é agudo ou crônico. Então, é importante se atentar à temporalidade da infecção. A osteomielite aguda geralmente ocorre em menos de 4 semanas, principalmente menos de 3 semanas. Tá? A osteomielite crônica já são processos que têm mais de um mês de evolução. Tá? Em geral, meses e anos são processos mais arrastados, indolentes, tá? Que tem uma persistência de micro-organismos de inflamação de baixo grau, presença de osso morto, tem o sequestro ósseo, que é a necrose do osso. Tá? Pode haver presença de fístulas, recaídas na mesma área, enfim, são processos mais indolentes, mais demorados, o diagnóstico é um pouco mais complicado e o tratamento mais prolongado também. Essa é uma outra classificação de Cierne-Marder, essa classificação é antiga, essa foi descrita no estudo de 2004, que na verdade é o grau de acometimento do osso, né? Então tem medular, superficial, permeativa estável e permeativa instável, que tem um acometimento importante e mais grave do osso. E aí é como acontece a evolução da infecção, né? Primeiro a gente tem uma inflamação aguda, supurativa do osso. Eu vou mostrar como é que a bactéria chega lá nesse osso. Tem a presença de bactérias e outros micro-organismos. Vão levar a fatores inflamatórios, leucócitos na região, destruição das trabéculas, das matrizes ósseas, compressão e obliteração desses canais vasculares dentro do osso e, posteriormente, isquemia e necrose tecidual. Então, por que é difícil tratar a osteomielite, né? Porque, em geral, essa área é pouco vascularizada, então tem pouca penetração do antibiótico. E as bactérias fazem um processo que eu já falei na minha última aula, e vou repetir aqui, chamado biofilme. Tá? Então, aqui, só antes de eu começar a falar de biofilme, a gente precisa saber de um conceito importante, que as bactérias, elas existem em duas formas, tá? Uma que a gente chama de planctônica e outra de céssio. Na forma planctônica, são as bactérias que estão livres, estão no sangue, fora da matriz extracelular, estão vulneráveis, causam sepsis, estão na corrente sanguínea. E a forma céssio, tá, são as principalmente relacionadas com biofilme. São bactérias fixas que aderem às superfícies, em tecidos necrosados, em corpo estranho, tá, e formam esse biofilme, que é uma camada de exopolissacarídeo, que protege todas as colônias bacterianas, e eu vou falar um pouquinho disso agora. Então, o biofilme ele pode ser encontrado não só em próteses, em corpo estranho, mas até em processos infecciosos, como sinusites crônicas, infecções mais arrastadas, podem formar biofilme no próprio tecido e no endotélio humano. Não necessariamente precisa de uma prótese ou de um catéter para formar biofilme. Então, a bactéria adere, né, principalmente os Staphylococcus aureus, que têm adesinas na membrana plasmática, eles se aderem ao tecido ou ao corpo estranho
e começa a se multiplicar e eles começam a produzir essa camada de mucopolissacarídeo, começa a aumentar essa superfície e forma essa proteção e depois vão se disseminando para a corrente sanguínea. Então, nada mais é do que um agregado de micro-organismos envolvidos por uma matriz polimérica exopolissacarídica autoproduzida, né? São as formas sésseis que eu falei. E lá dentro desse biofilme tem vários gradientes fisiológicos e bioquímicos, né, que dificultam o tratamento. Então, lá você tem uma diferente disponibilidade de nutrientes, de oxigênio, tá? A taxa de crescimento é diferente, então a bactéria se multiplica mais lentamente e dificulta a ação de antibióticos que agem em síntese proteica. Tem propriedades estruturais da matriz que protegem a entrada desse antibiótico para atingir as bactérias propriamente ditas. Você pode ter carbapenemases ou beta-lactamases dispersas nesse biofilme, o que vai degradar, hidrolisar antimicrobianos beta-lactâmicos. Você tem compartilhamento de genes de resistência, o que aumenta a possibilidade de bactérias multiresistentes nesses biofilmes. Tá? E aqui é só são vários slides mostrando como isso tem sido estudado nos últimos anos e como é diferente tratar biofilme de bactérias planctônicas. Tá? Então, você tem sinergismo das bactérias, multiplicação mais lenta, proteção da camada exopolissacarídica, enfim. E aqui, mais uma vez, para ficar bem gravado, esse conceito. Tá? Então, eles têm, dentro do biofilme, a bactéria tem maior resistência bacteriana, às vezes 1000 vezes mais resistente comparado à forma planctônica. Os antibióticos ligam-se a componentes da matriz exopolissacarídicas, né? São inativados por beta-lactamases. Existem essas persister cells que eu estava falando, que são as bactérias que ficam lá no fundo do biofilme e se multiplicam de maneira mais lenta e tem pouca sensibilidade aos antibióticos. Tá? É uma fração pequena das colônias, mas se você não der uma dose alta de antibiótico, não tratar por muito tempo e não eliminar essas persistent cells, a infecção pode voltar. Tem atividade fisiológica diferenciada, menor concentração de O2 e nutrientes e expressão de genes de resistência. Aqui é um exemplo de várias infecções que estão relacionadas a biofilmes, tá? Desde infecções com implantes e infecções de tecidos. Então, a gente tem aqui otite crônica, otite média crônica, sinusite crônica, tonsilite crônica, laringite, endocardite, infecção pulmonar em fibrose cística, enfim, nefrolitíase associada com pielonefrite, infecções de trato biliar, com lama biliar, enfim, pode formar biofilme, infecções do trato urinário também, vaginoses, osteomelites, nada disso tem prótese ou um agente estranho, tá? Isso são infecções no próprio tecido. E aqui, como eu já falei anteriormente, infecções relacionadas a catéteres, implantes, enfim, a derivação ventricular, catéter urinário, prótese ortopédica, enfim. Então, tem várias causas para a osteomielite, né? Como é que essa bactéria vai chegar lá no osso? Então, pode ser, como eu falei, na artrite, né, por via hematogênica, você tem infecção Staphylococcus aureus ou Cândida, enfim, que é uma bactéria que é um fungo, desculpa, uma levedura que adora grudar e aderir às superfícies. Você pode ter uma infecção, uma bacteremia ou uma fungemia e esse agente se ligar lá no osso e começar a se multiplicar naquele local. Você tem por contiguidade, tá? O mais comum seria pé diabético, úlceras crônicas, úlceras vasculares profundas que têm exposição óssea, né? Então é por contiguidade, você tem infecção no osso. Por trauma, tá? Você tem também exposição direta, fratura exposta, tá? E pós-operatória, né? Artroplastias, implantes associados, osteomielites associadas a material de síntese, enfim, tá bom? Professor, tenho duas perguntas. Pode falar. Quanto à contiguidade, Uhum. se a partir da RAC, anestesia ou RAC analgesia, Uhum. é possível ter uma osteomielite na própria vértebra e Sim. causar uma meningite, se isso acaba sendo comum ou não?
Não é tão comum, mas é possível, tá? Porque é um procedimento geralmente asséptico, não é um procedimento tão invasivo que tem uma penetração da agulha no osso, tá? Mas pode acontecer, tá? Não é tão comum, mas é possível sim. Seria por contiguidade, ou você pode colocar aí pós-procedimento, tá bom? E quanto ao trauma, em toda fratura exposta, o ortopedista ele precisa fazer a Sim, profilaxia para Staphylo aureus. sim. Toda fratura exposta a gente considera uma fratura contaminada, potencialmente contaminada, né? Então a gente faz antibiótico terapia por alguns dias, 5, 7 dias pelo menos, tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Bom, osteomielite vertebral, aqui são, continuando causas e um pouco do local da osteomielite, né? Então você pode ter, como o Gabriel comentou, osteomielite vertebral, uma bem comum, que todo mundo conhece, é o mal de Pote, que é uma tuberculose vertebral, tuberculose vertebral. Osteomielite em próteses ortopédicas, artroplastias, por exemplo, e pé diabético, né? Foram os exemplos que eu citei anteriormente. Em relação aos agentes etiológicos, falar um pouquinho do Staphylococcus aureus, que é um dos agentes mais comuns, tá? Ele se diferencia das outras bactérias porque ele tem algumas proteínas adesinas na membrana plasmática que se ligam à proteína da matriz extracelular. Tá? Tem evasão de defesa do hospedeiro, sobrevivência intracelular, tem uma capacidade de invasão do tecido grande e produção de exotoxinas, né, proteína de Penton Valentine, enfim, que causam infecções graves. E aqui um pouco dos agentes etiológicos de acordo com o sítio de infecção e relacionado à infecção de prótese, né? Então, nas infecções de prótese, a gente tem Staphylococcus coagulase negativa, Staphylococcus aureus, pode ser polimicrobiana, porque está relacionada a procedimento, Streptococcus e Bacillus gram-negativos, né? Infecções pós-trauma não muda muito, né? Aureus, polimicrobiana, Bacillus gram-negativos em geral. Na vertebral, Staphylo aureus continua sendo o primeiro agente, a diferença aí é que vai entrar Mycobacterium tuberculosis como agente diferencial de diagnóstico. E no pé diabético, Staphylo, Strepto, Enterococcus, Bacillus gram-negativos, Pseudomonas, enfim, e anaeróbios, tá? Então, no diagnóstico da osteomielite, né, primeiro a gente vai ter que avaliar a história clínica, né? Então, esse paciente ele tem úlcera diabética, ele fez um procedimento, uma artroplastia, está com dor, está saindo secreção da ferida operatória, é um paciente que não tinha nada e de repente começou a ter dor, ou tinha um abscesso, uma piomiosite tropical por Staphylo aureus e de repente a gente viu uma lesão lá no osso também associada a uma lesão associada à osteomielite. Então, a história clínica é importantíssima, primeiro, para a gente fazer o diagnóstico, uma possível diagnóstico de osteomielite, e para definir se essa osteomielite é aguda ou crônica, né? Então, se o paciente fez uma artroplastia ou uma infecção, uma cirurgia ortopédica com material de síntese, enfim, ou sem, e 2 semanas ou 5 dias depois começou a ter secreção na ferida operatória, hiperemia da região, dor, você vai suspeitar de osteomielite e aí, logicamente, vai ser uma osteomielite aguda, que você vai ver que o tempo de tratamento é muito menor. Tá? Exames gerais, sempre tem que pedir, né? PCR, VHS e hemograma geral, leucocitose ajudam a gente na osteomielite aguda. Costumam estar alterados, PCR e leucocitose, principalmente. Na osteomielite crônica, dependendo do perfil da osteomielite, dos agentes mais indolentes, alguns estáfilos coagulase negativa, alguns agentes gram-negativos menos virulentos, patogênicos, se tiver fístula, enfim, às vezes tem um PCR nem muito alto, não tem uma leucocitose tão exagerada. Então, na osteomielite crônica, tem que lembrar que não necessariamente vai estar muito alterado, porque já é uma infecção já de longo prazo e indolente. E aí o exame de imagem, eu vou falar mais para frente quais são os melhores, né? Mas a gente tem radiografia, sempre é para ser feita, tá? Ajuda num diagnóstico inicial e para acompanhamento. Ultrassom
É mais utilizado em artrite séptica. Tomografia, ressonância magnética são mais utilizados, tem uma boa sensibilidade, especificidade, principalmente ressonância magnética para diagnóstico de osteomielite. E os exames mais caros, mais específicos, que na prática e nos serviços em geral no nosso país a gente usa pouco, né, que são a cintilografia e o PET scan. E aí, a principal, é fundamental, isolamento do agente. Então, biópsia, tá? Biópsia óssea, várias biópsias, isso é importante também. 3 a 6 biópsias de tecido, pele, partes moles profunda e osso, tá? Envia para cultura. Sonicação é uma técnica que é utilizada para materiais de síntese, artroplastias, prótese, que é uma técnica de ultrassom em que você quebra biofilme e você consegue isolar agentes na cultura. Tá? A gente sempre manda para a cultura. Existem alguns meios de cultura específicos para osteomielite, fugiu o nome, mas eu vou lembrar. A gente usa uns tubinhos ricos em nutrientes, que aumenta a sensibilidade da cultura. O ideal é já colocar no próprio centro cirúrgico, na sala operatória, já coloca o material nesses tubinhos e envia para o laboratório de microbiologia. Histologia. É muito importante fazer biópsia do osso e enviar para o anátomo patológico, para diferenciar se é uma osteomielite crônica ou aguda. Tá? Se tiver necrose, enfim, inflamação mais intensa, sugere osteomielite crônica, principalmente naqueles casos em que ainda se é duvidoso, se está ali com 3 semanas, 4 semanas, você não sabe muito bem o tempo de tratamento, e você consegue diferenciar no anátomo patológico, tá? Na histologia do osso infectado. Debridamento, né? Eu vou falar depois no tratamento, que é fundamental. A biópsia óssea raramente está associada a complicações, então tem que fazer, tá? E aqui é só uma curiosidade que a osteomielite do calcâneo está muito associada à pseudomonas aeruginosa, é uma lesão, uma osteomielite associada a meios mais úmidos, enfim, né? Geralmente tem pé diabético, geralmente é causado por pseudomonas aeruginosa. Então, diagnóstico, história clínica que eu falei, a variedade de sintomas é muito grande, então você pode ter desde feridas abertas que expõem o osso fraturado, você pode ter um paciente que só tem uma soltura de prótese, que você pode desconfiar de uma osteomielite, ou você pode ter um quadro clínico mais exuberante, uma fístula que está drenando, tá? Às vezes você não tem lesão cutânea, mas tem edema e dor ósseo na tomografia, na ressonância magnética. Pé diabético, que não melhora, fica recidivando aquela úlcera, você trata e aquilo não fecha. É uma úlcera profunda, às vezes você consegue ver exposição óssea. E crianças com bacteremia, que têm infecções iniciais em outros sítios, que podem, na bacteremia, a bactéria se alojar no osso. Então, eu já falei, leucocitose, PCR e VHS são importantes, principalmente alterados na osteomielite aguda. E aqui a diferença, aqui é a mesma coisa, né? PCR, VHS e leucocitose, tá? Não vou repetir, aqui são só as referências desse guideline, tá? De 2017. O diagnóstico, a biópsia óssea, tá? Fechada ou aberta, pode ser guiada, ou pode ser aberta, no desbridamento você manda pedaço de osso para a cultura, tá? É importante enviar osso que não está necrosado, osso saudável, peri-infecção, tá? Hemocultura, a sensibilidade é baixa, mas a gente pede, principalmente em quadros em que tem alterações sistêmicas. Biópsia de tecido mole profundo auxilia muito no diagnóstico, tá? Você coletar vários tecidos aumenta a sua chance de isolar o agente. Então não adianta coletar uma biópsia só e achar que vai resolver o problema. Então coleta tecido às vezes de cartilagem, de partes moles profundas, de osso, de medula óssea, tá? E manda 6 fragmentos para o laboratório. No histopatológico, mais de 5 neutrófilos por campo, tem uma sensibilidade aí variada, uma especificidade alta, tá? De 93% a 97%. E lesões granulomatosas também falam a favor de infecção. Bom, às vezes a gente, quando o paciente está bem, está em uso de antibióticos, está suspeitando de osteomielite, como não é uma infecção que costuma, principalmente a osteomielite crônica, né, causar um quadro sistêmico muito rápido, né, já são infecções indolentes,
existe essa possibilidade de você suspender o antibiótico 2 dias antes, 2, 3 dias antes da limpeza, tá? E você aumenta a sensibilidade da cultura para isolar a bactéria, porque você imagina tratar às vezes 3 e algumas vezes 6 meses empiricamente. É muito ruim. Então, quando você consegue isolar o agente, facilita muito o tratamento e dá uma tranquilidade para o médico. A sonicação, que são ondas ultrassônicas que quebram o biofilme, né? A gente pega a prótese, o material de síntese, coloca nesse aparelhinho de sonicação, ele vai quebrar o biofilme e vai cair no meio de cultura, vai colocar esse material no meio de cultura. Ainda em diagnóstico, a cultura, como eu falei, tem baixa sensibilidade, 40%, tá bom? Aqui já, voltando um pouco à artrite séptica, é importante enviar líquido sinovial para cultura e faz parte do tratamento também drenar o líquido. E existem métodos moleculares também que é pouco usado na prática, né? Os painéis moleculares de PCR que hoje em dia estão começando a desenvolver até para sepse, são kits de PCR que tem vários genes, várias proteínas de várias bactérias, inclusive alguns já com PCR de genes de resistência, que podem ser utilizados, mas na prática se utiliza pouco. Bom, agora em relação aos exames de imagem. A radiografia, como eu falei, é útil no diagnóstico e no acompanhamento, tá? Mas ela não vai mostrar alterações de osteomielite aguda, tá? Ela começa a aparecer alterações de lesão óssea, lesão lítica, rarefação óssea, em geral a partir da terceira semana de infecção. Então, raramente você vai ver algo antes disso na radiografia, tá? O ultrassom pode ser útil na detecção de osteomielite aguda, mas geralmente a partir da terceira semana também. E ele consegue ver coleção em tecido, então se você tem uma coleção com contato íntimo com o osso, você vai suspeitar. Ela é útil no diagnóstico de artrite séptica. Então, assim, não é descartável esse exame. E é um exame barato. A tomografia computadorizada é uma das mais utilizadas. Você já consegue ver lesão na primeira semana de evolução do quadro. Extensão dos fragmentos ósseos para as partes moles, tem melhor caracterização do sequestro ósseo, que é a necrose lá dentro do osso. Imagens detalhadas na camada cortical óssea, permite avaliar a estabilidade e degradação de imagens. Isso é a mesma coisa da ressonância, né? Se você tem artefato, material de síntese, muita manipulação, às vezes você tem uma imagem ruim para detectar acometimento ósseo. A ressonância é a mesma coisa. E é útil para guiar biópsias por agulha. A ressonância é mais sensível, principalmente em infecções muito precoces, revela edema ósseo bem precoce. Então, o que a gente vê é um hipersinal em T2, que é um método da imagem. Você pode ver coleção secretiva muscular no tecido subcutâneo, edema ósseo, e você tem uma delimitação mais precisa dessas reações periosteais, que é a parede do osso. Tá? E também sofre manipulação, interferência de manipulação cirúrgica, artefatos e implantes metálicos. Tá? É um pouco pior para avaliar a resposta terapêutica. Até porque é um exame caro, com bastante... Esqueci a palavra agora, fugiu a palavra. Puxa, fugiu a palavra. Não é incidência, Bom, depois eu vou lembrar, enfim. Vamos lá. Tratamento local. Voltando um pouquinho. Cintilografia é pouco usada, tá? Tem um alto valor preditivo negativo, mas é um exame caro, tem valor preditivo positivo de apenas 80%. Não se usa muito na prática, tá? O PET scan tem a sensibilidade alta, de 95%, uma especificidade de 75% a 99%. Lembrei a palavra que eu queria falar, ressonância tem muita radiação. Não estava lembrando a palavra, mas enfim. A PET scan tem alto custo e é encontrada em poucos cenários. Bom, aqui esse guideline, ele fala da SA é artrite séptica e OM é osteomielite, tá?
Ele fala que o ultrassom é sensível para artrite séptica e na osteomielite o que a gente usa mais seria a tomografia ou ressonância magnética, basicamente o que eu já falei. Aqui está repetindo, radiografia para fazer em todos os casos, ajuda no acompanhamento, ultrassom para artrite séptica, principal exame radiografia e tomografia computadorizada. A radiografia é bem mais cara e nem sempre disponível. Opa. Bom, o tratamento vai ser, isso é muito importante, tá? Debridamento cirúrgico. Então, como eu falei, a infecção ela faz biofilme e você tem dificuldade de penetração antimicrobiana ali naquele local. Então, se você não desbridar, não tirar tecido morto, não limpar, né, e até para na hora coletar biópsia para isolar a gente, se você não tirar o inóculo e o biofilme e revascularizar esse osso e as partes moles, o tratamento ele é muito pouco efetivo. Tá? Então, é fundamental a limpeza da região de desbridamento cirúrgico e retirada de tecido desvitalizado. Quando a gente fala de infecção em prótese ortopédica, tá? Tem vários guidelines, vários fluxogramas, tá? E aí a gente tem, esse aqui está falando um paciente que fez uma artroplastia, tem uma prótese articular, e aí você está suspeitando de uma infecção, tá? Como é que você vai investigar esse caso? O paciente, ele tem dor, enfim, tem um incômodo, às vezes está suspeitando de soltura. Você vai coletar o PCR, tem um PCR, um VHS alto? Não, tá baixo. A infecção é pouco provável, mas você pode continuar a investigação. Você pode fazer um aspirado articular, tá? Principalmente em próteses articulares. E se você tem aquela alteração, mais de 50 mil células, ou tem uma cultura positiva, você definiu a infecção. Se tem uma contagem baixa de células, cultura negativa, você pode repetir a aspiração, se a suspeita for alta. Agora, se você tem uma baixa probabilidade de infecção, tem o PCR baixo, tem um líquido sinovial limpo, normal, cultura negativa, você pode esperar, não necessariamente tem uma infecção. Agora, se você biopsia tem líquido purulento, é infecção, não tem o que fazer. E aí você vai avaliar, a cirurgia é planejada? Tá? Tem tempo de trocar essa prótese, é possível trocar essa prótese, o paciente pode ser submetido a uma nova cirurgia? Se não, você vai tentar tratar essa infecção, tá? Por pelo menos 3 meses, tá? Se não, eu vou explicar depois, você vai ter que retirar essa prótese, às vezes colocar cimento com antimicrobiano dentro da articulação e depois fazer a troca por uso de antimicrobiano e depois fazer a troca dessa prótese. Então vamos lá. Assim, é importante falar que para você evitar a troca de prótese, tá? Tem que ser uma infecção aguda, tá? E mesmo assim você tem uma taxa de falha aí de 20%. Mas você pode tentar tratar essa infecção por pelo menos 3 meses, tá? Se você tem uma infecção já tardia, né, o paciente começou a ter sintoma mais de um mês depois da cirurgia, a taxa de falha é muito grande se você tentar o tratamento somente clínico. Então você precisa trocar essa prótese. E aí tem várias condutas, né? Você pode fazer uma troca em um tempo, uma troca em 2 tempos. O que é isso? Troca em um tempo, você vai limpar, vai abrir o paciente, vai trocar essa prótese, vai fazer a limpeza da região, já com antibiótico, e vai trocar a prótese no mesmo momento. Tá? Só que para isso, para esses casos, o paciente tem que ter boas condições clínicas, é um paciente com uma infecção diagnosticada muito precocemente, com pouco acometimento. Tá? Então, você pode fazer. O país que mais faz isso no mundo é a Alemanha, um país que tem muita experiência em fazer artroplastia em um tempo, troca de prótese, e vai manter o antibiótico prolongado após a troca dessa prótese, drenagem e limpeza. Tá? Quando você tem agentes multiresistentes ou agentes muito patogênicos, Staphylococcus aureus, bacilos gram-negativos multiresistentes,
enterococos, fungos, o ideal é fazer a troca em 2 tempos. Tá? O que é isso? Você vai tirar a prótese, vai colocar cimento com antibiótico dentro do osso, tá? Onde estava essa prótese, vai deixar, ainda vai dar antimicrobiano intravenoso por 6 a 8 semanas, e depois desse período você vai colocar uma nova prótese e continuar o tratamento. Tá? Então vai depender muito da condição clínica do paciente. Às vezes você tem infecção de prótese e o paciente ele tem uma utilidade dessa articulação. Às vezes é um paciente que tem um câncer terminal, por exemplo, que ele tem um prognóstico, uma sobrevida de 6 meses a 1 ano, que se você submeter ele a várias cirurgias, você pode piorar a situação, ou se você retirar essa prótese, ele vai perder a mobilidade. Então, às vezes, você pode fazer até um tratamento supressivo de dar antimicrobiano para ele por 6 meses, 1 ano, para segurar essa infecção, esse inóculo, e evitar que essa infecção se dissemine, e ele continua andando, continua utilizando a prótese sem necessidade de retirada. E ao contrário, quando o paciente não pode ser submetido a uma outra artroplastia, tem várias comorbidades, você às vezes vai fazer artrodese e vai imobilizar aquela articulação completamente, não vai colocar outra prótese. Tá? Bom, aqui são vários fluxogramas que existem, né? Então, aqui esse exemplo, se tem fístula persistente na artroplastia, está drenando, tem uma dor crônica na prótese, tem alteração histológica, radiológica, desculpa, você vai suspeitar de infecção, né? Aí você vai fazer a artrocentese, vai enviar o líquido para análise. Se a infecção for suspeitada, você vai coletar culturas do tecido, vai enviar o material da prótese para a sonicação, para tentar isolar o agente, vai realizar a retirada dessa prótese, anatomopatológico para definir se é crônica, aguda, independendo dos casos, cimento com antibiótico e tratamento intravenoso. Aqui ele coloca duração dos sintomas menos de 3 semanas, que seria aguda, tá? Ou duração da cirurgia menos de 30 dias. Tá? Então, se ele tem isso, é uma aguda, a prótese está bem fixada, não tem fístula, é uma prótese, é um paciente, um agente isolado que é suscetível a um agente oral, você pode pensar em só fazer o desbridamento da região, tirar os materiais polimetilmetacrilato, se não me engano, da prótese, trocar esses materiais que são removíveis e tratar intravenoso, sem precisar tirar todo o componente da prótese intramedular. Se não, se é um agente multiresistente, se tem fístula, se é uma infecção com mais de 30 dias, com mais de 3 semanas de sintomas, ou uma cirurgia que ocorreu há mais de 30 dias, aí o ideal é remover essa prótese, e aí você tem como escolher aquela, dependendo das condições, em 1 ou 2 tempos a troca. Bom, o cimento cirúrgico de polimetilmetacrilato, ele tem em formato de pérolas ou hastes, tá? Ou dispositivos de cálcio ou osso artificial biodegradável. São materiais que contêm antibiótico dentro, em que você vai introduzir onde estava a prótese e vai ocorrer uma ação local de antimicrobiano para você aumentar a concentração do antibiótico próximo ali do biofilme e destruir essas bactérias sésseis, as bactérias que formam o biofilme. Aqui são vários antibióticos que podem ser misturados com esses cimentos, né? Gentamicina, vanco, cefepime, ertapenem, mero, tem até antifúngicos, anfotericina B, que não está aqui, mas pode ser feito. E aí você preenche a cavidade, ali, o espaço morto do osso com esses materiais. Existem materiais biodegradáveis, enxertos ósseos, sulfato de cálcio, tem o vidro bioativo, e tem os não biodegradáveis, que são polimetilmetacrilato. O vidro bioativo também pode ser considerado não biodegradável, dependendo da situação. E esse biovidro ativo é uma tecnologia já um pouco antiga que tem sido utilizada mais recentemente, né? É um material que tem capacidade de induzir osteointegração estável, rápida e intensa. Ele estimula a osteogênese e regeneração tecidual. Faz a ativação de células progenitoras humanas. Os íons liberados dos vidros funcionam como fatores de crescimento. Tem uma ação osteocondutora, angiogênese e antibacteriana.
Tá? Então, é uma rápida reação da superfície do biovidro, a camada de hidroxiapatita biologicamente ativa é reconhecida pelo sistema imune. Tá? E isso promove uma resposta de mineralização, como se formasse uma nova camada de osso. Aqui são fotos desse vidro bioativo, tá? Em várias formas, malha flexível, monolítica. Mas assim, o que eu vi utilizar mais é o cimento de polimetilmetacrilato. E aí, um pouco sobre antibióticos e tratamento. Tá? Então, vamos só falar um pouquinho de tratamento de osteomielite, de tempo de terapia. Tá? Osteomielite aguda, aquela que é detectada em até 3 semanas após o procedimento ou após um trauma, enfim, a gente geralmente trata de 6 a 8 semanas com antibiótico. Tá? E aí pode ser oral ou intravenoso, a gente dá preferência para oral quando é possível. Osteomielite crônica, aquelas que ocorrem 30 dias após o procedimento cirúrgico ou tem mais de 30 dias de sintomas, aquelas úlceras crônicas, o tratamento pode variar de 3 a 6 meses, dependendo do agente. Bactérias gram-negativas, em geral, se for bem isolada, a gente pode tratar por 3 meses. Agora, Staphylococcus aureus, o tratamento são 6 meses, tá bom? E o tratamento de osteomielite empírico, a gente pode tratar por 3 meses, dependendo dos casos, tá? E a gente usa muito levofloxacino, porque é um antibiótico oral, uma vez ao dia, e você pode utilizar a longo prazo, e na prática a gente tem bons sucessos, tá? Boas respostas, desculpa. Então, um pouquinho sobre a penetração do antibiótico. Os beta-lactâmicos, eles não têm uma penetração muito boa, mas eles são utilizados na prática. São antibióticos que têm pouco efeito colateral, pouco efeito adverso, e existem várias opções orais. Tá? Então, no osso, ele tem 5 a 20% do nível sérico. Geralmente, o que a gente usa é mais cefalosporinas, tá? Para tratar alguns pacientes com infecção óssea internados. Níveis de antibióticos EV são mais elevados, tá? E os níveis séricos EV, em geral, são 10% maiores do que o oral. A penetração é mais alta quando o osso está infectado, tá? E menor na doença vascular periférica. E é menor também quando tem sequestro ósseo e necrose, mas isso praticamente todos os antibióticos. A vancomicina tem uma penetração baixa no osso também. A daptomicina tem penetração óssea boa, eu vou falar para vocês mais tarde, mas ainda tem estudos mais de relatos de caso, poucos estudos com desfecho clínico. Mas é uma droga que a gente utiliza principalmente para enterococo resistente à vancomicina. As fluorquinolonas, linezolida e Bactrim têm boa penetração óssea. A gente usa bastante, principalmente quinolona e Bactrim, quando tem um estáfilo sensível. Então, é um tratamento oral que você pode utilizar por longo tempo. Tem 50% de penetração óssea do nível sérico. A rifampicina tem uma ótima penetração. Tá? A gente usa muito rifampicina associada com outro antibiótico, principalmente em infecções de prótese, tá? Infecções com biofilme. Tá? A rifampicina tem uma ação antibiofilme e a gente usa ela associada, em geral, por 30 dias pelo menos, e depois continua o tratamento com outro agente. Tá? Não deve ser utilizada como monoterapia, porque ela tem um risco de resistência muito alta quando é utilizada sozinha. A clindamicina tem uma penetração boa no osso, tá? Tem um MIC maior das cepas de MRSA da comunidade, mas é uma ótima opção. Às vezes você tem Staphylococcus MRSA da comunidade que preservam sensibilidade à clindamicina. É uma droga via oral, apesar de ter bastante efeito gastrointestinal, efeito adverso nesse sentido, é uma droga que pode ser utilizada. Então, a levofloxacino tem melhor penetração na cortical, tem ação contra o Staphylococcus, Oxa-S e às vezes Oxa-R também, mas não é tão comum quanto a clinda, tá? Porque a resistência do estáfilo à oxacilina, ela é através de um cassete cromossomal, e geralmente esse cassete cromossomal tem vários genes de resistência, e quase sempre ele carrega o gene de resistência à quinolona também, como o do Bactrim, enfim. E aí, às vezes, preserva a clindamicina. Macrolídeo tem uma penetração no tecido ósseo, mas não tem muito estudo de desfecho clínico, né? Seria azitromicina, claritromicina. A clindamicina é ótima,
para o tratamento. Em relação às cefalosporinas, ceftarolina, ceftobiprole, são cefalosporinas de quinta geração que têm ação contra a MRSA, então é utilizada no tratamento de osteomielite, tá? Como eu falei, a penetração das cefalosporinas são um pouco menores do que outros antibióticos, como Clinda, levofloxacina, Bactrim. Ceftazidime avibactam é utilizado no tratamento de principalmente Klebsiellas, produtora de carbapenemase, né, a famosa KPC. Ceftazidime tem ação e tem penetração, mas ainda não é aprovada para tratamento de osteomielite. E ceftalozone também é uma droga principalmente anti-pseudomonas multi-R, que é pouco utilizada para osteomielite. Tá? Ainda não tem estudos comprovando boa penetração óssea. A daptomicina tem penetração óssea adequada, tem ação no biofilme, não tem dados confiáveis de desfecho clínico, mais relatos de série de casos com doses variáveis, e na prática a gente utiliza para quando não tem outra opção, né? Quando você tem uma bactéria multiresistente, principalmente enterococo resistente a vanco, tá? Porque Staphylococcus aureus raramente fica resistente a vancomicina, tem muito poucos casos descritos no mundo. Aminoglicosídeo tem boa penetração, o grande problema é a toxicidade, né? Ototoxicidade, nefrotoxicidade, que é principalmente relacionado ao tempo de tratamento, não à dose do tratamento. Então, a chance e o risco de você ter um efeito colateral aminoglicosídeo aumenta com o maior tempo de tratamento, e osteomielite é tratamento longo, então a gente às vezes evita utilizar por muito tempo. Tá? A gente utiliza naqueles casos de fratura exposta, que o tratamento vai ser por pouco tempo. Tá? Bom, Bactrim tem uma ação anti-estafilocócica, principalmente contra Staphylococcus coagulase negativa, e tem potência com penetração em biofilme, e é uma droga via oral que pode ser utilizada a longo prazo. Bom, os gram-negativos não fazem uma ligação tão específica no osso como o Staphylococcus aureus, que eu comentei previamente, mas o tratamento das osteomielites por gram-negativos, né, principalmente gram-negativos multiresistentes, né, quando você não vai poder usar meropenem, não vai poder utilizar ceftriaxona, você tem essas drogas que têm pouco estudo de penetração óssea, né, que é a polimixina e a tigecyclina. Tá? A polimixina tem pouco estudo demonstrando penetração óssea. A tigecyclina já é melhor, a gente pode utilizar com um pouco mais de tranquilidade, mas tem bastante efeito colateral também, uma tetraciclina, e a gente evita, só deixa para casos de multi-R. Tá? E esses casos que têm resistência a ceftriaxona, carbapenêmica, às vezes mantêm sensibilidade a aminoglicosídeo, que pode ser uma opção também. Eu não vou me estender muito aqui, são vários esquemas de tratamento de osteomielite, tá? E de acordo com a gente, então, vancomicina, cefepime ou meropenem para pseudomonas, cefepime para as enterobactérias em geral, ou ciprofloxacino, quando mantém a sensibilidade dessas bactérias. Aqui, continuando, são vários. Se vocês baixarem os guidelines, tem várias sugestões de tratamento. Assim. Na prática, para osteomielite, quando não há agente isolado, a gente usa muito levofloxacina pelo tempo de tratamento. Tá? Quando há agente isolado, a gente vai direcionar de acordo com o perfil do antibiograma e considerando aquela penetração óssea que eu falei anteriormente. Então, tem várias opções, não é uma só. Aqui, novamente, está só repetindo vários clindamicina, ceftriaxona, enfim. A duração vocês podem ver ali de 6 a 8 semanas para osteomielite aguda. E aqui é do livro do Walter Tavares, alguns esquemas. Desculpa, esse é do Tratado de Infectologia, do Veronese. Tá? Então, Staphylococcus oxacilina, esquema alternativo Clinda.
pacientes que têm Staphylococcus oxae, que preserva a sensibilidade a Bactrim, seria Bactrim mais rifampicina. Pneumococo mais raro de causar osteomielite, mas seria penicilina cristalina. Enfim, tem várias opções, vocês podem brincar aí de escolher de acordo com a penetração óssea e a sensibilidade do antibiograma. Em relação à oxigenoterapia hiperbárica, é muito utilizada no tratamento dessas úlceras e lesões crônicas, tá? Então já é usada há mais de 60 anos no mundo. É uma câmara com concentração de oxigênio alta, promove a entrada sob pressão de O2 na circulação sanguínea e nos tecidos, estimula a lise bacteriana, proliferação de fibroblastos, neovascularização, imunomodulação e reduz efeito de isquemias. Tá? Pode ser utilizado no tratamento e na melhora, na maior cicatrização de quadros de úlceras crônicas e osteomielites. Aqui é só um desenho, um modelo de câmera. E, para concluir, já falei bastante, é muita coisa esse tema, é um tema amplo. A gente tem que diferenciar, então, osteomielite aguda ou crônica, tá? Menos de 3 semanas aguda, mais de 4 semanas crônica, de 3 a 4 semanas fica num limbo aí que a gente geralmente trata como crônica. O tempo de tratamento, que vai variar, que eu já falei, a aguda 6 a 8 semanas, a crônica de 3 a 6 meses, dependendo do agente. Tem que ficar bem gravado esse conceito de biofilme e necrose tecidual e óssea e a necessidade de você fazer desvitalização do tecido e tratar prolongado. O conceito de bactérias planctônicas e sésseis. Sésseis é quando está associado a biofilme. Infecção e prótese, principalmente artroplastias. Poucos casos vamos conseguir tratar sem retirar e trocar a prótese, tá? Mas é possível. Em casos em que a infecção é detectada muito precocemente e é identificado agente, é possível tratamento oral. Então, às vezes, só consegue, só pelo desbridamento e limpeza, sem necessidade de troca, é possível tratar. Mas a grande maioria vai ser necessária a troca dessa prótese em 1 ou 2 tempos e utilização do cimento com o antimicrobiano. Staphylococcus aureus é o agente mais comum dessas infecções, por conta de todos aqueles fatores que eu já citei. Exame de imagem, radiografia, geralmente não detecta muita alteração com menos de 3 semanas. Padrão ouro, ressonância magnética. Tomografia é muito boa também e é mais barata com menos radiação. Abordagem fundamental, biópsia, desbridamento, envio de pelo menos, no mínimo 3 amostras de cultura para o laboratório. Pele, partes moles profundas e osso, tá bom? 3 a 6 biópsias para cultura. Tratamento local, retirada de prótese, câmara hiperbárica pode ser utilizada, cimento com antimicrobiano para maior concentração no biofilme. E ficar atento à penetração dos antibióticos no osso, tá? Melhores, quinolonas, clindamicina, Bactrim, que são antibióticos de via oral que a gente consegue tratar por muito tempo. Aí quando for bactéria multiresistente, você vai geralmente analisar o antibiograma e você pode utilizar vários outros antimicrobianos e é um pouco mais tranquilo porque você tem um agente isolado, apesar de não poder utilizar antimicrobiano oral. Tá bom? Gente, foi bastante coisa, eu espero que tenha sido claro novamente. Estou à disposição para tirar dúvida de vocês. Muito obrigado, agradeço o convite novamente e espero vocês na próxima aula de mecanismos de resistência, que vai ser uma aula muito legal, que estou ansioso para ministrar. Obrigado. Professor, muito obrigado pela aula. Antes, tinha uma pergunta antes da palavra-chave. Professor, quanto às órteses, principalmente as órteses orais dos dentistas, tem alguma relação com o que pode causar osteomielite na parte do crânio ou não? Não é muito comum, Gabriel. Eu tenho pouca experiência com osteomielite relacionada a essas órteses de dentistas, tá? Geralmente é mais associado com um procedimento que tem cirúrgico, que tem alguma remoção ou acometimento da maxila, da mandíbula, enfim, pode ocasionar. Mas relacionado à órtese, eu não tenho muita experiência, não é algo que eu vejo muito na prática. Tá bom, muito obrigado. E a sua palavra-chave, professor, a palavra-chave de hoje? A palavra-chave é biofilme.
Então, a palavra-chave hoje é biofilme. Não esqueçam de botar no formulário. Se quem quiser perguntar ao professor, só também responder por ele, para a gente repassa as perguntas para o professor. E muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Até a próxima. Oi, gente. Meu nome é Jude. Eu sou atual gestão da Liga Acadêmica de Infectologia da Faculdade de Medicina de Taubaté. E hoje eu vim falar com vocês sobre uma instituição que esse curso escolheu ajudar por meio de doações, que é a instituição Casa e Vida, que ajuda pessoas com ISTs e dá todo o suporte necessário, com almoços, alimentos, medicamentos, fraldas, dá todo o suporte mesmo para essas pessoas. E a instituição existe há 16 anos na cidade já, e já ajudou muita gente. E agora, nesse momento de crise, está precisando da nossa ajuda. Então, muitas pessoas já ajudaram pela inscrição mesmo no DOIT, mas quem quiser ajudar diretamente a instituição ainda consegue através do link que nós estamos disponibilizando no final de todos os vídeos, na descrição. Então é isso, quem puder ajudar, por favor, e muito obrigada.